E olha, tem novidades para vocês, hein? Tem novidades, boas novidades. Quanto o Palmeiras fatura com a transferência do John do Red Bull Bragantino para o Zenit? Sobre John Arias, já há site cravando que o Palmeiras contratou o atacante colombiano. Isso é verdade? Flamengo, Palmeiras e Boca Juniors querem a contratação de Dybala. Te falo também do Palmeiras que se acertou com o Nino, mas precisa de um acordo com o Zenit para poder contratar o zagueiro. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre quanto o Palmeiras vai faturar com a transferência de John. O negócio está muito perto de ser concretizado. O meio atacante revelado no Verdão e que pertence ao Red Bull Bragantino está a caminho do Zenit. A operação deve ser fechada em 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, com metas fáceis a serem cumpridas em sua primeira temporada em território russo. Então dá para dizer que o acordo vai girar na casa dos 114 milhões de reais fixos, com mais 12 milhões e 700 mil em bônus. O Palmeiras tem direito a 20% do valor fixo. Dessa maneira, vai embolsar algo na casa dos 22 milhões e 800 mil reais. Já contei para vocês que o Palmeiras, inclusive, sinalizou ao Zenit a possibilidade de não receber essa grana para utilizá-la como parte do pagamento da compra do zagueiro Nino. Entre Palmeiras e Nino existe um acordo que dificulta ao Zenit, que não quer fazer a transferência do zagueiro brasileiro nessa janela de transferências. O Zenit prefere negociá-lo apenas na metade do ano. Com um detalhe importante: o Nino foi comprado por algo na casa dos 27 milhões de reais junto ao Fluminense. O Palmeiras chegou a oferecer 43, mas o Zenit pede mais de 60 milhões de reais. Não dá para cravar que esse negócio aconteça, mas ainda existem negociações. Para fechar sobre o Red Bull Bragantino, já que falei do Palmeiras e do John, registrar que o Bragantino acertou a compra de Thiago Volpi, goleiro que pertencia ao Grêmio, fora dos planos do tricolor. Houve a rescisão do contrato por lá e o Volpi chega para disputar a posição com o Cleiton. Confesso que não confio nem no Cleiton, nem no Volpi. E o Bragantino, que costuma investir tão alto em jogadores de linha, para mim, deixa a desejar em relação ao goleiro. E Luiz pode ser o próximo jogador vendido pelo Palmeiras. Você sabe que o Verdão negociou nos últimos dias Facundo Torres, atacante uruguaio, comprado por 73 milhões de reais no ano passado e vendido por apenas 45 milhões de reais, prejuízo de quase 30 milhões, certo? Pois bem, o Palmeiras pretende negociar ou tirar do elenco atletas em quem não se confia. E o Luiz, apesar de ter estreado em 2026 com gol na vitória por 1-0 contra a Portuguesa, não terá protagonismo no elenco de Abel Ferreira. Tanto que na partida seguinte, contra o Santos, ele atua em apenas 13 minutos e contra o Mirassol, com um elenco mais completo, o Luiz nem sequer sai do banco de reservas. Importante registrar que Palmeiras, em outros tempos, já recebeu sondagens de clubes grandes da Europa. Essas sondagens, no momento, não existem e, diante desse cenário, o Palmeiras não descarta até emprestá-lo. Jogador de só 19 anos de idade, formado na base do Palmeiras, só atuou pelo clube e avaliado em 5 milhões de euros, contrato longo até 2029. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para avaliar o que você pensa sobre o Luiz e que negócio você faria se fosse dirigente alviverde. Vamos falar sobre essa do Evaldo Lopes. O Evaldo quer saber se o Arias pode chegar por 14 milhões de euros. Tem um site chamado The Football, que publicou no sábado que John Arias está fechado com o Palmeiras, tá? O Arias foi comprado pelo Wolverhampton por 17 milhões de euros e o Wolverhampton estaria o vendendo por 14 milhões de euros. Com detalhe, ainda teria de repassar 10% desse valor para o Fluminense. O Fluminense deixou 10% do valor de uma venda futura. Sendo assim, o Wolverhampton teria um enorme prejuízo com o Arias, tá? Os números em reais, para a gente tentar fazer o negócio ficar mais simples, o Wolverhampton comprou o Arias por 106 milhões e estaria ficando com apenas 78 milhões de reais 7 meses depois de contratá-lo. 88, 98, 100, prejuízo de 28 milhões de reais. Essa matéria do The Football afirma que o Arias chegaria ganhando 1.300.000 por mês. Confesso que achei tudo estranho. O Wolverhampton aceitando perder quase 30 milhões de reais,
O Arias chegando para ganhar metade do que ganha o Andreas Pereira, mesmo com todo o barulho que o mercado faz em cima dele. Enfim, mandei mensagem para uma pessoa do Palmeiras, a pessoa do Palmeiras disse que não estava sabendo de absolutamente nada sobre acerto. Enfim, o Arias não está contratado, tá? Vou dizer mais. O Arias nem está decidido a fechar, voltar para o futebol brasileiro por agora. Agora que o time dele está engrenando, são 5 partidas sem perder, as únicas 2 vitórias na temporada com gols dele. Enfim, a gente vai ter que esperar, provavelmente para que o Arias volte ao Brasil, a gente vai ter que esperar pelo fim dessa temporada atual na Europa, ou seja, em junho, que é quando o Wolverhampton de fato vai estar rebaixado, e assim essa coisa muda, tá bom? Hora de falar sobre John Arias e o Palmeiras. O site The Football, que tem 498 seguidores no Instagram, publicou no sábado que o Palmeiras fechou a compra de John Arias. Operação que giraria na casa dos 14 milhões de euros ou 87 milhões de reais, 8 milhões de euros à vista, 3 milhões de euros em abril e mais 3 milhões de euros em junho. Também de acordo com a apuração do The Football, o Wolverhampton teria um prejuízo grande. Isso porque comprou o jogador por 17 milhões de euros do Fluminense e ainda teria de repassar 1 milhão e 400 mil euros ao Flu. O tricolor ficou com 10% do valor de uma venda futura. Em cifras finais, se esse negócio for adiante, significa dizer que o Fluminense, ou melhor, que o Wolverhampton pagou 106 milhões de reais para comprá-lo e estariam negociando por 78 milhões de reais. O que eu apurei junto a pessoas do Palmeiras é de que não há nenhum acordo fechado entre o Palmeiras e o Wolverhampton. E o Palmeiras desconfia que o Wolverhampton aceite tomar um prejuízo tão grande por um jogador que aos pouquinhos tem melhorado. 2 das últimas vitórias, as 2 únicas vitórias do Wolverhampton na temporada tiveram Arias como titular e marcando gols. Só para completar também, de acordo com o The Football, o Arias toparia voltar ao Brasil para ganhar 1 milhão e 300 mil reais por mês. Esse valor está completamente fora da realidade do que é o Palmeiras hoje, especialmente para atletas como o Arias. Só para lembrar que o Andreas Pereira, recentemente contratado, ganha na casa dos 2 milhões e meio de reais mensais. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF vai adiar a estreia do impedimento semiautomático. Sabe aquele impedimento que é utilizado, por exemplo, no futebol europeu e que na teoria estrearia com o início do brasileiro? Não vai acontecer. CBF alegou que houve dificuldade logística para a compra dos equipamentos, além da adaptação aos 20 estádios que receberão jogos da Série A. Quero te contar que as quartas de final já têm seus 8 times definidos. Torneio que começou com 128 equipes, restaram apenas entre os grandes: o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras. As quartas de final têm início nesse domingo com Grêmio e Ceará, Cruzeiro e Guanabara. Na segunda-feira, a competição tem mais 2 jogos, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo, quando conheceremos os 4 semifinalistas da edição mais importante do futebol de base do Brasil. E o Palmeiras se acertou com o Nino. O zagueiro do Zenit topou salário, tempo de contrato e luvas da proposta feita pelo Palmeiras. Mas calma, o acordo ainda não está fechado. Tudo porque o Zenit ainda precisa ser convencido de que é hora de negociar o Nino. Importante registrar que quando o Zenit o compra do Fluminense, o gasto foi de apenas 27 milhões de reais. Ainda assim, agora o Zenit pede para vendê-lo 62 milhões de reais. É mais do que o dobro em relação ao que foi investido. A primeira proposta do Palmeiras foi de 43 milhões de reais. A tendência é que o acordo, se fechado, aconteça entre os 62 milhões pedidos pelo Zenit e os 43 milhões oferecidos pelo Palmeiras. O Verdão ainda topa aceitar um perdão de algo, não dá para chamar de dívida, mas de um valor de 20 milhões de reais. Só para lembrar que o John está sendo comprado pelo Zenit numa operação de 124 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 20% dos direitos econômicos, o Verdão vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais e Leila Pereira topa que o Zenit não precise pagar esse valor para que entre nessa composição da negociação do Nino. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras. O quanto vale para comprar o Nino? Qual o valor que você gastaria? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião. Fechado? Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo,
pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho e ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho. Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências. A pedida da Roma para liberá-lo com uma antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas 32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar nosso vídeo. Assim que surgir mais notícia, conto para vocês. Falar um pouquinho de mercado também, porque me chegou aqui uma informação que eu acho que é muito legal dividir com vocês. A informação é que avançou a situação do Arias, está muito perto de concretizar, de fechar. Claro que ainda o Fluminense tem a prioridade no negócio, né? O Palmeiras vai apresentar a proposta, o Fluminense tem que cobrir, e aí o Fluminense tem a preferência. Mas acho difícil, acho complicado para o Fluminense nesse momento, e o Palmeiras está no mercado, está atrás do jogador, interessa, e o Palmeiras avançou com relação à contratação desse jogador. Então, um nome muito bom, muito importante, um jogador que realmente vem e traz qualidade, traz experiência, um jogador importante, 28 anos, tarimbado, experiência internacional, embora não tenha sido muito boa, né? Essa experiência internacional, mas muito legal poder contar com o Arias para a temporada toda, ter esse jogador que é decisivo, que é de personalidade, que é vencedor. Então é esse o perfil que o Palmeiras tem que contratar. Avançou, está perto e talvez aí a gente vai ter novidade muito em breve com relação a Arias no Palmeiras, tá? Vamos aguardar. A outra informação que eu tive, essa não foi muito boa não, Almada, né? O Almada realmente está complicado para esse momento. É muito difícil o Almada chegar nessa janela. O Atlético até aceita negociar, mas é aquela história de 50%, 20 milhões de euros, mas provavelmente não será nessa janela que o Atlético vai abrir mão, vai negociar esse jogador. O Almada, a gente sabe da qualidade, meio do ano também tem Copa do Mundo, é um jogador que está sendo convocado sempre aí para seleção da Argentina e é um jogador que cairia muito bem no Palmeiras. O Palmeiras precisa achar um meia. Andreas Pereira, a gente sabe que já renovou, isso aí já não consegue, é carta fora do baralho. Agora o nome, um jogador importante que faz essa diferença, pode ser o Almada, mas nesse momento está difícil, está complicado de conseguir trazer esse jogador nesse momento. Vamos esperar os próximos acontecimentos. Assim que eu souber de alguma coisa, a gente vem aqui trazer novidades para vocês. Mas a verdade é que o Palmeiras, né, liberou vários jogadores aí, o último Facundo está indo embora também, já saiu o Mikael, já saiu o Everton, né, tem o Luigi também que está sendo especulado, jogadores aí que já deixaram, que podem deixar o Palmeiras, e só chegou o Marlon por enquanto, né? Então o Palmeiras precisa se movimentar, precisa ir atrás desses jogadores com esse nome, com essa tarimba. A boa notícia também é que sempre, né? Sempre a base vem de jogador, a base sempre coloca qualidade. Só que não dá para ir só com a base, a gente sabe disso. Quem dá sustentação é um Marlon Freitas, quando tem um garoto do lado, quando tem o Luiz Pacheco, quando tem o Larson do lado, é importante ter um atleta como é o Marlon Freitas. E aí você traz um Arias, aí você pode dar mais liberdade, também mais tranquilidade para o Alan, um jogador de frente, então fica mais tranquilo. Para o Belé, mas precisa ter esses caras cascudos no time, e a gente tem visto aí que realmente parece que criou juízo o Palmeiras, né, contratando jogadores que a gente sabe que tem potencial para vir para jogar. Às vezes até dá um problema ou outro, né, mas pelo menos mudou
essa filosofia, esse perfil de contratação. Isso eu tenho certeza que vai ajudar muito. Vai ajudar até a molecada da base. Até os garotos da base vão ter uma sustentação melhor chegando no profissional, com jogadores experientes ali para orientar, para ajudar, para conversar, principalmente dentro de campo, dentro do jogo. Então, tá legal? Então, encontro marcado amanhã. Espero vocês, hein? Depois do jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, vou estar aqui, vou voltar correndo para a gente fazer essa live, contar tudo sobre esse jogo aí com vocês, com a participação de vocês. Tem live no canal. Agradecer também a E67, tem o QR Code aí, que você pode e deve conhecer melhor a E67. A E67 pode te ajudar se você tiver algum problema, algum entrave naquele seu processo que não anda, aquele valor que você tem para receber que está travado. Fala com o André, fala com a E67, que eles podem negociar para você, assim adianta, eles compram o direito desse crédito aí e você já resolve o seu problema e a E67 passa a administrar essa questão jurídica aí para você, tá bom? Então, a E67 é uma boa notícia para você, conheça melhor a E67. Agradecer o André, que sempre tem promoções aqui no Paulistão. No Paulistão não sei se vai ter, porque até aqui o Palmeiras não jogou no Allianz Parque, né? Mas quando jogar, a gente vai mandar um par aí, vai dar um par de ingressos para os inscritos aí assistir o jogo do Palmeiras de camarote no Allianz Parque. Combinado? Agradecer sempre vocês. Assim que tiver novidade, a gente volta aqui. Um abração e até daqui a pouco. Tchau.